Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e que estejamos sempre dóceis às inspirações do Espírito Santo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora nessa sexta-feira, dia de meditar a paixão do Senhor, que tenhamos um coração contrito, um coração realmente humilhado por tantas feridas que nós causamos ao Senhor na sua paixão. E hoje peçamos também a intercessão de Santa Joana d'Arc. Eu sei que muita gente conhece a vida sim, conhece, que Santa Joana d'Arc foi uma guerreira que morreu, foi acusada de bruxaria, que morreu queimada. Vamos ouvir um pouco a respeito da vida dela, é bem pouco mesmo, porque eu poderia falar aqui meia hora a respeito da vida detalhada de Santa Joana d'Arc. Infelizmente a gente não tem tempo, então nós vamos deixar para fazer a novena a Santa Joana d'Arc e na novena sim, nós contarmos a história dela completa, como ela merece ser contada. Vamos lá. Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e os seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas, e ao rezar na igreja de seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Ao falar com aquele que seria o futuro rei, Carlos VII, ela mostrou conhecer coisas que jamais poderiam ter lhe sido reveladas se não fosse o próprio céu a fazê-lo. No ano de 1429, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após as lutas, a cidade foi recuperada. E Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Alguns soldados oficiais testemunharam a modéstia de Joana d'Arc e como ela influenciou no modo como se comportavam. Inclusive, um de seus feitos no exército foi a expulsão de prostitutas do acampamento. Ela ainda implementou a participação na Santa Missa e os sacramentos pelos soldados. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Esses a fecharam numa jaula de ferro na cidade de Rouen. Depois de um julgamento contaminado por provas inexistentes, a jovem foi sentenciada a morrer em uma fogueira. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena. Cerca de 20 anos depois, no entanto, pedidos da família d'Arc para que Joana não entrasse para a história como uma descrente levaram o rei Carlos VII a ordenar uma investigação sobre a condenação. A Igreja Católica também fez o seu inquérito e, por ordem do Papa Calixto III, a sentença de Joana d'Arc foi anulada entre 1455 e 1456. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração, com um exército de 5.000 soldados, até então sempre abatidos. A santa estabeleceu uma série de vitórias. Mais de 450 anos depois, já no século XX, Joana foi beatificada por São Pio X em 1909 e no ano de 1920 foi canonizada pelo Papa Bento XV. O dia da morte da francesa, 30 de maio, se tornou um feriado nacional na França com homenagens e celebrações. Senhor Deus, peço a Ti que afine os meus ouvidos para também ouvir as inspirações interiores que o Senhor mesmo suscita em mim. E Te peço também a força para cumprir
com cada um dos teus desígnios, a exemplo e pela intercessão de Santa Joana d'Arc, e que em cada luta eu possa ter gravados em meu coração os nomes de Jesus e Maria. Assim seja. Amém. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo mal, que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo
que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Vamos meditar hoje o número 1779 do Diário de Santa Faustina. 1779. Faustina escreve: Fim do retiro, último colóquio com o Senhor. Agradeço-vos, amor eterno, pela vossa inconcebível bondade para comigo. Por vós mesmo vos ocupardes diretamente com a minha santificação. E Jesus lhe diz: Minha filha, 3 virtudes devem adornar-te especialmente: humildade, pureza de intenção e amor. Não faças nada mais a não ser o que estou exigindo de ti e aceita tudo que te oferecer a minha mão. Procura viver em recolhimento para que ouças a minha voz, que é tão silenciosa que apenas as almas recolhidas podem ouvir. Que direção preciosa hoje de Deus para nós. Faustina, que estava num retiro, e ali naquele último momento com o Senhor, ela o agradece, reconhece a bondade dele para com ela, porque ele mesmo se ocupa em dirigir a alma dela à santidade. E então Jesus lhe responde: Minha filha, 3 virtudes devem adornar-te especialmente. Mas essas 3 virtudes não são só para Faustina Kowalska. É Jesus dizendo para mim e para você nesta madrugada: 3 virtudes devem adornar-te especialmente: humildade, pureza de intenção e amor. O Senhor tem insistido conosco na humildade, não é mesmo? É porque ainda precisamos muito crescer neste sentido. Precisamos ainda renunciar muito o nosso amor próprio, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa avareza. Como precisamos ainda aprender a ser humildes. Essa é a primeira virtude que Jesus nos pede. Depois, pureza de intenção. O mundo de hoje, é claro que as pessoas sempre têm segundas, terceiras, quartas intenções. O mundo vive envolvido pela malícia, pela impureza,
Mas Jesus vem pedir, para mim e para você, pureza de intenção. E, por último, amor. Amor e amor. Não faças nada mais a não ser o que estou exigindo de ti e aceita tudo que te oferecer a minha mão. Procura viver em recolhimento, e aqui está o segredo. Procura viver em recolhimento para que ouças a minha voz, que é tão silenciosa que apenas as almas recolhidas podem ouvir. E hoje em dia nós expomos tudo, né? Principalmente aí pelas redes sociais. Fritamos ali um ovo, já colocamos na internet que estamos ali naquele lugar, naquele restaurante, naquele shopping, naquele filme, naquele passeio, naquela praia, aquela roupa, aquela maquiagem, aquele carro, aquela conquista, enfim. Hoje nós vivemos o tempo da exposição, o tempo de nos expor. E isso pode ser muito sério. Isso pode nos atrapalhar muito no nosso caminho de santidade. E o Senhor está pedindo para nós hoje recolhimento, voltar para o nosso interior. Nem tudo precisa ser exposto, somente perante Deus. Deus já vê todas as coisas, sim, é claro, mas diante dele nós precisamos rasgar o nosso coração, expor tudo. Mas, hoje em dia nós precisamos muito desse recolhimento, voltar-nos para o nosso interior, para poder aí sim ouvir, discernir a voz de Deus, a direção dele para a nossa vida. Então, que durante esse dia não perca isso, que você busque profundamente estar recolhido. Não significa que você não vai conviver, que você não vai rir, você não vai brincar com as pessoas, mas lá dentro, no seu interior é sagrado, e que você esteja recolhido e unido. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos para a leitura de mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado da mística italiana Maria Valtorta,
são os capítulos da glorificação de Jesus e de Maria. Estamos nas aparições de Jesus ressuscitado, grandes descrições que aquecem o nosso coração, com certeza. Hoje são 3 capítulos bem curtos. Capítulo 623, a aparição a José de Arimateia, a Nicodemos e a Manaém. Capítulo 624, aparição aos pastores. E capítulo 625, aparição aos discípulos de Emaús. Então, assim começa a visão do capítulo 623, aparição a José de Arimateia, a Nicodemos e a Manaém. Manaém, com os pastores, vai apressado pelos declives que conduzem de Betânia a Jerusalém. Uma estrada bonita leva diretamente ao Horto das Oliveiras. E Manaém se encaminha nessa direção depois de ter deixado os pastores que querem entrar na cidade isoladamente para ir ao cenáculo. Pouco antes, eu suponho pelas conversações deles, devem ter encontrado João, que estava indo para Betânia levando a notícia da ressurreição e a ordem de ficarem todos na Galileia por uns poucos dias. Os pastores se afastam porque eles querem repetir pessoalmente a Pedro aquilo que já disseram a João, isto é, que o Senhor apareceu a Lázaro e mandou que eles se reunissem no cenáculo. Manaém vai subindo por uma estrada secundária para ir a uma casa que fica no meio do olival. É uma bela casa, que tem ao seu redor uma fileira de cedros do Líbano, que domina com seus imponentes volumes as muitas oliveiras do monte. Ele entra com segurança e ao servo que corre ao seu encontro, ele diz: "Onde está o teu patrão?" "Está lá com José de Arimateia, ele chegou faz tempo." "Vai dizer-lhe que eu estou aqui." O servo vai e volta com Nicodemos e José de Arimateia. As vozes dos 3 se misturam em um só grito: "Ele ressuscitou!" Eles olham um ao outro, espantados por saberem disso todos juntos. Depois Nicodemos pega o amigo e o conduz a uma sala interna. José os acompanha. "Tiveste coragem de voltar?" "Sim, pois ele disse, ao cenáculo. E eu bem que quero ver, agora que ele está glorioso, para tirar-me o pesar da lembrança de tê-lo visto amarrado e coberto de imundícies, como se ele fosse um bandido tratado com desprezo pelo mundo. Oh, nós também gostaríamos de vê-lo, e para tirar de nós o horror da lembrança de o termos visto supliciado, dos ferimentos sem número que ele recebeu. Mas ele só se tem mostrado às mulheres", murmura José. "Mas isso é justo, somente elas é que lhe têm sido fiéis sempre, durante estes anos. Nós estávamos sempre com medo. A mãe bem que o disse. É um amor bem pobre o vosso, que ficou esperando até esta hora para manifestar-se", objeta Nicodemos. "Mas para desafiar Israel, que lhe foi mais contrário do que nunca, teríamos necessidade de vê-lo. Se tu soubesses." Os guardas falaram. Agora os chefes do sinédrio, os fariseus, não ainda convertidos com tanta ira do céu, estão em busca de todos aqueles que sabem da sua ressurreição para prendê-los. Eu enviei o pequeno Marcial, um menino escapa mais e melhor, para avisar os que estão na casa para ficarem atentos. Tiraram o dinheiro sagrado do tesouro do templo para pagar os guardas, para que digam que os discípulos o raptaram e que aquilo que haviam dito antes sobre a ressurreição era mentira, por medo da punição. A cidade está fervendo como um caldeirão, e entre os discípulos, alguns estão saindo dela por medo. Quero dizer, os discípulos que não estão em Betânia. Sim, nós teríamos necessidade de sua bênção para termos coragem. A Lázaro, ele já apareceu. Era quase a hora terça. Lázaro parecia transfigurado. Oh, Lázaro bem que o merece. Nós, diz José de Arimateia. Sim, nós estamos ainda cheios de dúvidas e de pensamentos humanos, como quem está com uma lepra mal curada. E ninguém como ele pode dizer: eu quero que fiqueis limpos dela. Será que ele agora não falará mais, agora que ressuscitou, não falará a nós que somos os menos perfeitos? Pergunta Nicodemos. E não fará mais milagres para castigar o mundo, agora que ele ressuscitou da morte e das misérias da carne? Pergunta novamente José. Mas as perguntas deles
não podem ter senão uma só resposta, a dele, e a dele não lhes é dada. Os três ficam desanimados. Depois Manaém diz: pois bem, eu vou ao cenáculo. Se me matarem, ele absolverá minha alma e eu o verei no céu. Senão, o verei aqui na terra. Manaém é tão inútil em suas fileiras que, se cair, deixará o mesmo vazio que deixa uma flor colhida em um prado repleto de corolas. Ninguém notará sua falta, diz Manaém de si mesmo, e se levanta para sair. Mas enquanto ele vai se virando para a porta, esta se ilumina toda pela presença do divino ressuscitado, que com as palmas das mãos abertas, em um gesto de abraço, o faz ficar parado, dizendo: a paz a ti, para vós a paz, mas ficai onde estais, tu e Nicodemos. José pode ainda ir se crer, mas aqui me tendes, e eu digo a palavra que pedistes. Eu quero que fiqueis limpos de tudo que de impuro ainda há na vossa fé. Amanhã descereis para a cidade, ide às casas dos irmãos. Nesta tarde eu vou falar somente aos apóstolos. Adeus, e Deus esteja sempre convosco. Manaém, obrigado, tu creste mais do que estes. Obrigado também ao teu espírito. A vós muito obrigado pela vossa piedade. Fazei que ela se mude em algo mais elevado, com uma vida cheia de fé intrépida. Jesus desaparece por detrás de uma incandescência deslumbrante. Os três se sentem felizes, mas perturbados. Mas era ele? Pergunta José. E não ouviste a sua voz? Responde Nicodemos. A voz. Poderá tê-la um espírito também. Tu, Manaém, que estavas bem perto dele, que te parece? Um corpo verdadeiro, belíssimo. Ele respirava. Eu percebi a respiração dele. E seu corpo tinha calor. Além disso, as chagas eu as vi. Pareciam abertas agora. Não estavam sangrando, mas eram carne viva. Oh, não fiqueis duvidando mais. Que ele não vos castigue. Nós vimos o Senhor. Quero dizer, vimos Jesus glorioso como a sua natureza exige. E ele nos ama ainda. Em verdade, se agora Herodes me oferecesse o reino, eu lhe diria: para mim é pó e esterco o teu reino e tua coroa. Nada supera aquilo que eu possuo. Eu tenho o feliz conhecimento do rosto de Deus. E assim cessa a visão de Maria Valtorta desse capítulo. E capítulo 624, aparição aos pastores. E assim começa a visão de Maria Valtorta. Também os pastores vão apressadamente para os olivais, e têm tanta certeza da sua ressurreição que falam com a alegria de crianças felizes. Vão diretamente à cidade. Elias diz: diremos a Pedro que olhe bem para ele e nos diga como é belo o seu rosto. Isaque murmura: oh, eu, por mais que ele possa ser belo, nunca poderei esquecer como ele era quando foi torturado. Levi pergunta: mas tu te recordarás como era quando foi levantado com a cruz? E vós? Eu perfeitamente. Até ali a luz ainda estava boa. Depois, com os meus olhos velhos, eu vi bem pouca coisa, diz Daniel. José, o pastor, diz: eu, ao contrário, fiquei olhando para ele enquanto não pareceu estar morto, mas eu preferia ser cego para não ver. João, pastor, para consolá-lo, diz: oh, tudo bem, agora ele está ressuscitado e isso deve fazer-nos felizes. Jonatas acrescenta: e o pensamento de que nós não o abandonamos, a não ser para fazer alguma caridade. Matias murmura: mas o nosso coração ficou lá em cima para sempre. Sempre, sim. Tu que o viste no sudário, dize-nos: como é ele? Saiu parecido? Pergunta Benjamim. Isaque diz: saiu tão parecido como se estivesse falando. Nós veremos aquele véu? Perguntam muitos. Oh, a mãe o mostra a todos e certamente o vereis. Mas é uma triste visão. Melhor seria ver. Ó Senhor! Servos fiéis, eis-me aqui. Ide, eu vos espero daqui a alguns dias na Galileia. Ainda quero dizer-vos que vos amo. Jonas está feliz com os outros no céu. Senhor, ó Senhor! Paz a vós, os de boa vontade. O ressuscitado desaparece no raio vivo do sol do meio-dia. Quando eles levantam as cabeças, ele já não está mais lá.
mas o que lá está é a grande alegria de tê-lo visto como ele está agora, glorioso. Eles se levantam transfigurados de alegria. Em sua humildade, eles não conseguem compreender que mereceram vê-lo e dizem: a nós, logo a nós, como é bom o nosso Senhor, desde o seu nascimento até o seu triunfo, foi sempre humilde e bom para com seus servos. E como ele estava bonito! Oh, bonito daquele modo nunca foi, que majestade! Parece mais alto ainda e mais maduro em anos. Ele é realmente o rei. Oh, chamavam-no de o rei pacífico, mas ele é também o rei tremendo para aqueles que devem ter medo do seu julgamento. Viste os raios que escapavam do seu rosto e que relampejos em seus olhos? Eu não tinha coragem de fitá-lo, e fitá-lo eu acho que eu teria podido, porque eu penso que talvez não me será mais concedido vê-lo daquele modo, a não ser no céu, e quero conhecê-lo para que naquela hora não fique com medo. Oh, não devemos temer de continuar a ser o que somos, seus servos fiéis. Ouviste? Ainda quero dizer-vos que vos amo. A paz a vós, os de boa vontade. Oh, nenhuma palavra a mais, mas nesse pouco está todo o consenso sobre o que fizemos até agora e toda a mais alta promessa para a vida futura. Ah, entoemos o canto de alegria, da nossa alegria. Glória a Deus no mais alto do céu e paz na terra aos homens de boa vontade. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou, como ele havia dito pela boca dos profetas e com sua palavra sem defeito. Ele perdeu com o sangue tudo que o beijo de um homem tinha deixado nele de corrupção, e sendo limpo como é o altar, o seu corpo assumiu a inexprimível beleza de Deus. Antes de subir ao céu, ele se mostrou aos seus servos. Aleluia! Vamos cantando, aleluia, a eterna juventude de Deus. Vamos anunciando aos povos que ele ressuscitou, aleluia. O justo, o santo ressuscitou, aleluia, aleluia. Do sepulcro ele saiu imortal, e o homem justo ressuscitou com ele. No pecado como na gruta estava fechado o coração do homem, e ele morreu para dizer: levantai-vos. E os que estavam dispersos se levantaram, aleluia. Tendo aberto as portas do céu para os eleitos, ele disse: vinde, que ele nos conceda pelo seu santo sangue, que subamos até lá, nós também. Aleluia! Matias, o ancião ex-discípulo de João Batista, vai na frente, cantando, como talvez noutros tempos Davi tenha cantado diante do seu povo pelas estradas da Judéia. Os outros o acompanham, fazendo coro a cada aleluia com um júbilo santo. Jonatas, que faz parte do grupo, diz, enquanto Jerusalém já está a seus pés, do alto da colina, que eles estão descendo com passo veloz. Por causa do seu nascimento, eu perdi a pátria e a casa, e por causa de sua morte, perdi a nova casa onde trabalhei honestamente por 30 anos. Mas mesmo se a minha vida tivesse sido tirada por ele, eu morreria na alegria, porque por ele eu a teria perdido. Não sinto rancor por aquele que está sendo injusto comigo. O meu Senhor me ensinou com a sua morte a mansidão perfeita. E não me preocupo com amanhã. A minha morada não é aqui, mas no céu. Viverei na pobreza que é tão amada por ele, e o servirei até a hora em que ele me chamar. E sim, eu lhe oferecerei também a renúncia à minha patroa. Esse é o espinho mais doído. Mas agora que eu vi o sofrimento de Cristo e a sua glória, não devo medir a minha dor, mas somente aguardar a glória celeste. Vamos dizer aos apóstolos que Jonas é o servo dos servos de Cristo. E assim cessa a visão de Maria Valtorta aos pastores. Capítulo 625, a aparição aos discípulos de Emaús. E assim começa a visão de Maria Valtorta. Por um caminho montanhoso, 2 homens de meia idade estão caminhando apressadamente, deixando para trás Jerusalém, cujas alturas vão desaparecendo cada vez mais por detrás das outras colinas que se apresentam numa ondulação ininterrupta de cumes e vales. Eles estão falando um com o outro. O mais velho diz ao outro que deve ter, quando muito, uns 35 anos. Podes crer que foi melhor fazer assim. Eu tenho família e tu também. Com o templo não se brinca. Ele quer acabar com tudo.
Terá razão ou não terá razão? Eu não sei. Eu só sei que ficou claro lá o pensamento de acabar com tudo isso para sempre. Com esse delito, Simão, dá-lhe o nome justo, porque pelo menos de um delito se trata. Em nós o amor fermenta contra o sinédrio, mas talvez, quem sabe? Não, o amor faz tudo ficar claro, ele não conduz ao erro. Até os do sinédrio, até os sacerdotes e os chefes amam, eles amam Javé, aquele a quem todo Israel tem amado desde que o pacto foi firmado entre Deus e os patriarcas. Portanto, para eles também o amor é luz e não leva ao erro. O amor deles não é para o Senhor. Sim, Israel há séculos vive naquela fé. Mas dize-me uma coisa. Podes dizer-me que ainda é uma fé aquela que nos ensinam os chefes do templo, os fariseus, os escribas e os sacerdotes? Tu estás vendo, com o ouro consagrado ao Senhor, já se sabia, ou pelo menos se suspeitava, que iria acontecer o que aconteceu. Com o ouro consagrado ao Senhor, foi que eles pagaram ao traidor e agora pagam aos guardas, ao primeiro para que traísse ao Cristo, aos segundos para que mintam. Oh, eu não sei como o poder eterno se tenha limitado a derrubar os muros e a rasgar o véu. Eu te digo que eu teria querido que sob os escombros ficassem sepultados os novos filisteus, todos eles. Cleófas, tu terias sido muito vingativo. Vingativo eu seria, porque vamos admitir que ele fosse apenas um profeta. Será lícito matar um inocente? Pois ele era um inocente. Tu terás visto algum dia cometendo um dos delitos de que ele foi acusado para poderem matá-lo? Não, nenhum. Mas um erro ele cometeu. Qual, Simão? Foi o de não exercer o seu poder lá do alto de sua cruz, para confirmar a nossa fé e para punir os sacrílegos incrédulos. Ele devia ter aceitado o desafio e descido da cruz. Ele fez mais do que tudo isso. Ele ressuscitou. Então, será verdade? Ressuscitou como? Somente em seu espírito ou com o espírito e a carne? Mas o espírito é eterno, exclama Cleófas. Não tem necessidade de ressuscitar. Disso eu também sei. Eu queria saber se ele ressuscitou em sua única natureza divina, superior a todas as insídias do homem. Porque agora o seu espírito foi tentado pelo terror feito pelo homem. Tu soubeste, não? Marcos diz que no Getsêmani, onde ele ia rezar, junto a uma rocha, tudo lá é sangue. E João, que falou com Marcos, lhe disse: não permitas que pisoteiem aquele lugar, porque lá está o sangue suado pelo homem-deus. Se ele suou sangue antes de sua tortura, deve ter ficado com horror dela. Pobre do nosso mestre, e se calam aflitos. Jesus os alcança e pergunta: de quem estavas falando? Escutei no silêncio as vossas palavras a intervalos. Quem morreu? É um Jesus velado, sob uma aparência modesta de um pobre viajante apressado. Os dois não o reconhecem. És de outro lugar, homem? Não paraste em Jerusalém? A tua veste empoeirada e as tuas sandálias desgastadas parecem ser de um peregrino incansável. Venho de muito longe. Então deves estar cansado. E vais para longe? Muito, muito longe, ainda mais do que eu caminhei até agora. Tens negócios a fazer? Comércio? Eu preciso adquirir um número sem limites de rebanhos para o maior dos senhores. Eu devo andar pelo mundo inteiro para escolher ovelhas e cordeiros e procurá-los até entre os rebanhos selvagens, pois também eles, quando ficarem domesticados, poderão ser até melhores do que os que já não são mais selvagens. É um trabalho difícil, e tu vieste por teu caminho sem parar em Jerusalém? Por que o perguntais? Porque só tu é que pareces não estar sabendo de nada do que aconteceu em Jerusalém estes dias. Que foi que aconteceu por lá? Tu estás vindo de longe, talvez não o saibas, mas o teu sotaque é galileu. Por isso, mesmo que sejas servo de algum rei estrangeiro ou filho de galileus expulsos de sua terra, deverás saber, se tu és circuncidado, que há 3 anos surgiu em nossa pátria um grande profeta, Jesus de Nazaré, poderoso em suas obras e palavras.
diante de Deus e dos homens, e que andou pregando por toda esta região. Ele se dizia o Messias. Suas palavras e suas obras eram realmente do Filho de Deus, como ele se dizia ser. Agora sabes o porquê. Mas és circuncidado? Eu sou primogênito e consagrado ao Senhor. Então tu conheces a nossa religião? Não deixo de conhecer nenhuma sílaba dela. Conheço os preceitos e os usos. O Alaxa, o Midrasha e o Ágada são por mim conhecidos como conheço os elementos, a água, o fogo e a luz, que são os primeiros para os quais nossa inteligência se inclina, e o instinto, as necessidades que sente o homem que acabou de sair do seio. Pois bem, então tu sabes que Israel tinha por prometido o Messias, que seria um rei poderoso, que teria reunido Israel. Mas não era assim que ele pensava. Como era então? Ele não se preocupava com os poderes terrenos, mas ele se dizia um rei de um reino eterno e espiritual. Ele não reuniu, mas ao contrário, dividiu Israel, pois agora Israel está dividido entre os que creem nele e os que o chamam de malfeitor. Na verdade, para ser rei, ele não estava apto, porque só falava em mansidão e perdão. E quem é que pode subjugar e vencer só com essas armas? E então? Agora, os chefes dos sacerdotes e os anciãos de Israel o prenderam e o julgaram réu de morte, acusando-o, é verdade, de culpas que não eram verdadeiras. A culpa dele era ser bom demais e severo demais. Como podia ser isso? Como é que ele podia ser uma coisa e a outra? Podia, porque era severo demais ao dizer a verdade aos chefes de Israel, e bom demais por não fazer sobre eles o milagre de matá-los, fulminando seus inimigos. Seria ele severo como era João Batista? Isto eu não saberia dizer. Ele censurava duramente, especialmente nos últimos tempos, aos escribas e fariseus, e ameaçava aos do templo como marcados pela ira de Deus. Mas depois, se alguém era pecador e se arrependia, e ele via naquele coração verdadeiro arrependimento, pois o Nazareno lia nos corações melhor do que um escriba lendo nos textos, nesses casos ele era mais bondoso do que uma mãe. E Roma consentiu que se matasse o inocente? Quem o condenou foi Pilatos, mas ele não queria fazer aquilo e dizia que se tratava de um justo. Contudo, ele ficou com medo de que o acusassem a César, pois disso o haviam ameaçado. Em resumo, ele foi condenado à cruz e nela morreu. E isso, juntamente com o medo dos sinedritas, nos deixou muito abatidos. Porque eu sou Clofé e este é Simão, ambos de Emaús, e parentes, porque eu sou o esposo da sua primeira filha, e éramos discípulos do profeta. E agora, não o sois mais? Nós esperávamos que seria ele que libertaria Israel e também que com um prodígio confirmasse suas palavras. Mas, pelo contrário, que palavras foram as que ele havia dito? Nós já as dissemos a ti. Eu vim ao reino de Davi, eu sou o rei pacífico, e assim por diante. E dizia, venham ao reino. Mas depois não nos deu o reino. E dizia ainda, no terceiro dia ressuscitarei. Hoje já é o terceiro dia, e até já se completou, pois a hora nona já passou, e ele ainda não ressuscitou. Algumas mulheres e alguns guardas dizem que sim, que ele já ressuscitou, mas nós ainda não o vimos. Agora os guardas estão dizendo que eles assim falaram a fim de justificarem o furto do cadáver, feito pelos discípulos do Nazareno. Mas os discípulos, nós todos o abandonamos por medo, enquanto ele estava vivo, e certamente não o roubamos, agora que está morto. E as mulheres, quem é que vai acreditar nelas? Nós estávamos conversando sobre isso, e queríamos saber se ele quis dizer ressurgir só com o Espírito, tornado divino, ou se também com a carne. As mulheres dizem que os anjos, pois elas dizem terem visto até os anjos, depois do terremoto, e pode ser, porque já na tarde de sexta-feira apareceram os justos fora dos sepulcros. Dizem que os anjos falaram que ele é como alguém que nunca morreu. E as mulheres tiveram a impressão que foi assim mesmo que o estavam vendo. Mas dois dos chefes foram ao sepulcro e o acharam vazio, como as mulheres haviam dito.
mas não viram nem lá, nem em nenhum outro lugar. E isso é uma grande desolação, porque não sabemos mais o que pensar. E Jesus diz: ó, como sois estultos e quanta dificuldade tendes para compreender, e lentos em acreditar nas palavras dos profetas. Não foi isso a ser predito? O erro de Israel é esse, o de ter interpretado mal a realeza de Cristo. Por isso não acreditaram nele, por isso ele foi temido, por isso é que agora vós duvidais. No alto, embaixo, no templo e nos vilarejos, por toda parte, se pensava em um rei conforme a natureza humana. A reconstrução do reino de Israel, no pensamento de Deus, não estava limitada nem no tempo, nem no espaço, nem nos meios, como aconteceu convosco. No tempo, toda a realeza, até a mais poderosa, não é eterna. Lembrai-vos dos poderosos faraós que oprimiram os hebreus nos tempos de Moisés. Quantas dinastias se acabaram, e delas restam as múmias sem alma no fundo dos hipogeus secretos. E resta uma lembrança, se é que resta ainda, do seu poder de uma hora, e até de menos, se compararmos os seus séculos com um tempo eterno. Este reino é eterno. No espaço, falava-se em reino de Israel, porque de Israel veio a estirpe da raça humana, porque em Israel, eu direi assim, está a semente de Deus, e por isso, falar em Israel significa dizer o reino dos que foram criados por Deus. Mas a realeza do rei Messias não é limitada ao pequeno espaço da Palestina, mas se estende do Oriente ao Ocidente, por toda parte onde houver um ser que na carne tenha um espírito, isto é, em todos os lugares onde houver um homem. Como teria podido um só concentrar em si todos os povos inimigos entre si e fazer deles todos um único reino, sem deixar escorrer rios de sangue e submeter todos por homens armados com opressões cruéis? E nesse caso, como poderia ser o rei pacífico do qual falam os profetas? No meio, o meio humano, eu disse, é a opressão, e o meio sobre-humano é o amor. O primeiro é sempre limitado, porque os povos se revoltam contra os opressores. O segundo é limitado, porque o amor ou é amado, ou, se não é amado, é escarnecido. Mas sendo ele uma coisa espiritual, não pode ser diretamente agredido. E Deus, o infinito, quer meios que sejam como ele é. Quer aquilo que não é finito porque é eterno, o Espírito, o que é próprio do Espírito, o que leva ao Espírito. Este é que tem sido o erro, ter concebido na mente uma ideia messiânica errada nos meios e na forma. Qual é a realeza mais alta? A de Deus, não é verdade? Portanto, este admirável, este Emanuel, este forte, este Pai do século futuro, este Príncipe da paz, este Deus, que é como aquele do qual ele vem, pois assim é chamado e assim é o Messias, não terá uma realeza semelhante à daquele que o gerou? Sim que terá. Uma realeza toda espiritual e eterna, limpa de rapinas e de sangue, desconhecedora do que são as traições e abusos. A sua realeza, o que a bondade eterna concede aos pobres homens, a fim de prestar honra e alegria ao seu verbo. Mas não está dito de Davi que este rei poderoso teve colocadas sob seus pés todas as coisas que lhe foram colocadas para servirem de escabelo? Não foi descrita por Isaías toda a paixão e, pode-se dizer, enumeradas por Davi também as torturas? E não foi dito que ele seria o Salvador e Redentor, que com o seu holocausto salvaria o homem pecador? E não foi especificado, e Jonas é o sinal, que por 3 dias teria sido engolido pelo ventre insaciável da terra e depois seria expulso como profeta o foi da baleia? E não foi dito sobre ele: o meu templo, ou seja, o meu corpo, no 3º dia depois de ter sido destruído, será por mim, ou seja, por Deus, reconstruído? E o que vós pensáveis? Que por magia ele levantaria de novo as paredes do templo? Não, não as paredes, mas a si mesmo. E somente Deus podia fazer ressurgir a si mesmo.
Ele reergueu o templo verdadeiro, o seu corpo de cordeiro, imolado, assim como Moisés recebeu a ordem e a profecia, para preparar a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, dos homens que são filhos de Deus e escravos de Satanás. Como foi que ele ressuscitou? É o que estáis perguntando? Eu vos respondo. Ele ressuscitou com sua verdadeira carne e com seu divino espírito que nele habita, assim como em toda carne mortal, a alma habita como rainha no coração. Assim ele ressuscitou depois de ter sofrido tanto, a fim de expiar tudo e reparar a primeira ofensa e as infinitas outras ofensas que cada dia são praticadas pela humanidade. Ele ressuscitou como estava predito sob o véu das profecias. Ele veio em seu tempo, e eu vos faço lembrar de Daniel, e em seu tempo ele foi imolado. E ouvi e lembrai-vos, no tempo predito, depois de sua morte, a cidade deicida será destruída. Eu vos aconselho, deveis ler com a alma, não com a mente soberba, os profetas, desde o princípio do livro até as palavras do verbo imolado. Deveis recordar o precursor que o indicava como cordeiro. Trazei à memória qual era o destino do simbólico cordeiro de Moisés. Por aquele sangue foram salvos os primogênitos de Israel. Por este sangue serão salvos os primogênitos de Deus, ou seja, aqueles que com a boa vontade se tornaram sacros ao Senhor. Lembrai-vos e compreendei o salmo messiânico de Davi e o profeta messiânico Isaías. Recordai Daniel, trazei à memória, mas elevando-a da lama ao azul celeste, cada palavra sobre a realeza do Santo de Deus, e compreendei que nenhum outro sinal mais justo não podia ser-vos dado, e mais forte do que essa vitória sobre a morte, essa ressurreição realizada por ele mesmo. Lembrai-vos que não teria sido conforme a sua misericórdia e a sua missão ter punido do alto da cruz aqueles que o haviam colocado sobre ela. Ele era ainda o Salvador, mesmo se era o crucificado escarnecido e pregado a um patíbulo. Estavam crucificados os membros, mas livres o espírito e a vontade. E assim quis ainda esperar, para dar tempo aos pecadores de acreditar e de invocar, não com grito de blasfêmia, mas com gemido de contrição, o seu sangue sobre eles. Agora ele ressuscitou. Tudo está consumado. Glorioso ele era antes de sua encarnação. 3 vezes glorioso é agora, que depois de ter estado aniquilado por tantos anos em uma carne, imolou a si mesmo, levando a obediência à perfeição de saber morrer numa cruz para cumprir a vontade de Deus. Gloriosíssimo numa carne glorificada, agora ele sobe ao céu e entra na glória eterna, iniciando o reino que Israel não compreendeu. A esse reino, ele mais do que nunca, com urgência, com o amor e a autoridade plena de que está revestido, ele convoca as tribos do mundo. Todos, como viram e previram os justos de Israel e os profetas, todos os povos virão ao Salvador. E não estarão aí somente os judeus ou os romanos, os citas ou os africanos, os iberos ou os celtas, os egípcios ou os frígios. Os do além Eufrates se unirão às fontes do rio perene. Os hiperbóreos, ao lado dos núbidas, virão ao seu reino e desaparecerão as raças e as línguas. Os costumes, a cor da pele e dos cabelos não terão importância em seu reino, mas haverá um só povo, brilhante e puro. Haverá uma só linguagem, um só amor. Será o reino de Deus, o reino dos céus. Um monarca eterno, o imolado que ressuscitou. Os súditos eternos serão os que creem em sua fé. Desejai crer para serdes dele. Ali está Emaús, amigos. Eu vou prosseguir. Não é permitido uma parada para o viajante que tem ainda muito caminho a percorrer. Senhor, tu és mais instruído do que um rabi. Se ele não tivesse morrido, diríamos que foi ele quem nos falou. Ainda gostaríamos de ouvir de ti outras e extensas verdades. Porque agora nós, ovelhas sem pastor, perturbadas pela tempestade produzida pelo ódio de Israel,
não sabemos mais compreender as palavras do livro. Queres que vamos contigo? Olha, continuarias a instruir-nos, cumprindo a obra do Mestre que nos foi tirado. Jesus lhes diz: Vós o tivestes convosco durante todo esse tempo, e ele não pôde ainda fazer-vos perfeitos? E pergunta: Será isso uma sinagoga? Sim, eu sou Cleófas, filho de Cleófas, o sinagogo que morreu feliz de ter conhecido o Messias. E mesmo assim ainda não conseguiste crer claramente? Mas isso não é culpa vossa. Depois do sangue ainda vem o fogo, e só então vós crereis, porque tereis compreendido a Deus. Ó Senhor, a tarde já vem chegando, o sol já vai sumindo, tu estás cansado e com sede. Entra, fica conosco, aqui nos falarás de Deus, e dividiremos o nosso pão e o nosso sal. Jesus entra e é servido com a costumeira hospitalidade judaica, recebendo bebidas e água para os pés cansados. Depois ele se põe à mesa, e os dois lhe pedem que abençoe por eles o alimento. Jesus se levanta, tendo nas palmas das mãos o pão, e levantando os olhos para o céu avermelhado da tarde, dá graças pelo alimento e se assenta. Parte o pão e dá dele aos seus dois companheiros, e ao fazer isso, ele se revela por aquilo que é, o ressuscitado. Não é o brilhante ressuscitado como apareceu aos outros, por ele mais queridos, mas é um Jesus cheio de majestade, com as chagas bem nítidas nas palmas de suas longas mãos, que são como rosas vermelhas sobre o marfim da pele. É um Jesus bem vivo em sua carne refeita, mas ele é também Deus, na imponência de seus olhares e em todo o seu aspecto. Os dois o reconhecem e caem de joelhos, mas quando criam coragem para levantar os olhos, de Jesus só ficou o pão partido. Eles o apanham e o beijam. Cada um deles pega o seu próprio pedaço e o coloca como se fosse uma relíquia, envolvida em um linho sobre o peito. E eles choram, dizendo: Era ele, e nós não conhecemos. Tu também não sentias arder-te o coração no peito, enquanto ele nos estava falando e explicando as Escrituras? Sim, e agora me parece estar vendo-o de novo, e na luz que vem do céu, é a luz de Deus, e eu vejo que ele é o Salvador. Vamos, eu não sinto mais cansaço nem fome. Vamos contar aos amigos de Jesus, aos de Jerusalém. Vamos, se o meu velho pai tivesse podido gozar desta hora. Mas não digas isso, ele gozou dela mais do que nós, sem o véu usado por piedade para com a nossa fraqueza carnal. Ele, o justo Cleófas, viu com seu espírito o Filho de Deus tornar a entrar no céu. Vamos, vamos! Quando chegarmos, já será noite alta. Mas se ele quiser, nos dará alguma maneira de passar. Se ele abriu as portas da morte, bem que poderá abrir as portas dos muros. Vamos! E diante de um pôr do céu todo purpúreo, eles vão apressados para Jerusalém. E assim cessa a visão de Maria Valtorta. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser, fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente. Tenham um abençoado final de semana.